faz o pão, faz o pão, faz o pão. Faz o pão. Eita, meninas, eles chegaram, olha lá. Oi, pessoal, nós somos o grupo Amoras. O meu nome é Sara, ela é a Thaís e ela é a Cris. Antes de nós começarmos, eu vou falar um pouquinho de mim. Eu sou professora da Secretaria de Educação, atualmente trabalho na Oficina Pedagógica de Ceilândia. Sou licenciada em Pedagogia e também em Música e também mestra em Educação Musical pela UNB. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a professora Cristina Leite, trabalho no Centro de Vivências Lúdicas, Oficinas Pedagógicas. Só que, no caso, eu trabalho na Oficina Pedagógica da Samambaia, que é um espaço muito bacana, que oferece cursos de formação continuada para os professores da rede, e são cursos, assim, bem gostosos, porque eles são cursos pautados na ludicidade, nas atividades lúdicas. A minha formação é letras inicial, mas eu também sou licenciada em dança e sou mestra em artes cênicas pela UNB. E eu sou Thaís Felizardo, também sou professora da Secretaria de Educação, trabalhei alguns longos anos, mais de 10 anos, nas oficinas pedagógicas, mas atualmente eu trabalho no Céu das Artes, que é um lugar onde trabalha com a comunidade, com vulnerabilidade, e o meu Céu das Artes é lá no Recanto das Emas. É um órgão que tem parceria com o órgão federal, e tem no Recanto, tem em Taguatinga e tem em Ceilândia, aqui no Distrito Federal. E a gente veio falar um pouco do currículo, em movimento. Em especial, a gente veio falar das artes, Como é que essas artes reverberam, no meio da gente, assim, de nós. Então, a gente veio falar das artes e suas linguagens pautadas aqui no currículo. E eu vou falar um pouquinho, um trechinho que a gente separou aqui para vocês das artes. Identificada como a área de conhecimento, a arte é capaz de promover diálogos que exploram as linguagens oral e escrita, além de contribuir para a formação integral do indivíduo por meio da dialética existente entre a subjetividade e o repertório cultural, seja individual ou social. Nesse contexto, o ensino da arte, ao levantar possibilidades de entendimento estético vinculadas à compreensão histórico-cultural, permite a relação do estudante, no caso vocês, com o meio social de forma reflexiva e crítica. Segundo tal entendimento, as diversas manifestações da arte e da cultura formam um indivíduo plural, capaz de conhecer a história construída pela humanidade, o patrimônio do mundo e o de se reconhecer como protagonista. A arte, como forma de comunicar, criar e sensibilizar, cumpre seu papel de fortalecer laços de identidade do ser humano para que ele se caracterize como sujeito de sua própria história. E a gente veio aqui para falar disso, de arte, como ela está, Eu falei assim, para vocês, mas na verdade ela está no meio de nós, ela está presente em diversas linguagens. E principalmente nesse momento, de pandemia, de isolamento, a gente consegue reconhecer o valor das artes, O que seria de nós se não fossem as artes para poder estar ocupando o nosso tempo e até afagando o nosso coração, em dias tão difíceis. E muitas vezes esse valor não é reconhecido, em nível de escola e até de sociedade mesmo, Veem as artes como coisa menor. E agora foi muito bom porque a gente pôde reconhecer a importância da música, do teatro, da contação de histórias e o tanto que isso faz bem para as nossas almas. E aí a gente tem algumas linguagens, previstas no currículo, especificamente 4, que são as artes visuais, o teatro, a dança e a música. As artes visuais, ela tem ali os pilares, pela Ana May Barbosa, que prevê a questão daquela abordagem triangular, que é produzir, apreciar e contextualizar as artes. E muitas vezes, quando se fala professor de arte, pensa-se que é só o professor que ensina a desenhar, E muitas vezes não é, porque as linguagens são muito mais amplas.
E é isso aí. Na verdade, o que a gente tem muito disso, primeira coisa que a pessoa pergunta, você vê que a gente está aqui nesse cheio de cultura, de artes, de formas artísticas, e a primeira coisa que pergunta, você é professora de artes? Você sabe desenhar? Bem, não é por aí, né? A gente sabe que existe várias outras linguagens. E olha que aqui são só 4, mas são vários desdobramentos que a gente sabe que a linguagem da arte, né, proporciona mesmo. Isso. As meninas falaram um pouco aqui das 4 dimensões que são previstas no Currículo em Movimento. E eu vou puxar um pouquinho aqui agora para o lado da música. Mas eu posso interromper um pouquinho antes? É porque, gente... Música e dança andam assim, né? Coladinhos. E há muito pouco tempo a dança é reconhecida como uma linguagem independente. Na verdade, ficávamos assim, né? A dança é o quê? É arte, é educação física, mas tem uma lei que eu coloquei aqui, né, para poder não esquecer, Lei 13.278, de 2 de maio de 2016, que a dança passa a ser linguagem no componente curricular e está ali previsto, né, com vários conteúdos da dança. E, inclusive, no DF a gente tem o IFB, né, que tem uma licenciatura em dança. Já houve até concurso da secretaria para professor específico de dança. Que maravilha, né? Porque é uma linguagem que acompanha o homem desde a sua existência, né? E a gente também tem o teatro, né? Inclusive, eu vou falar a verdade para vocês. Quando, eu não vou revelar, né, a idade de ninguém aqui, porque não é necessário, isso não precisa. Mas quando eu fiz faculdade de artes, só existia você fazer, né? Hoje, que antigamente era plástica, hoje visuais ou cênicas, não tinha essa divisão não. E olha que bacana, depois me formei e estava dentro, previsto lá na hora de fazer as artes cênicas, e era mais voltado para o teatro. E hoje não, é uma linguagem separada, no entanto, a gente fez essa formação até, inclusive juntas, né, Cris, de dança, e a gente está aí, ó, com a dança. Uma coisa que eu ouvi bacana demais foi que, assim, a música foi feita para a dança, sabia? Pensa, que coisa bacana. A coisa do movimento com o som, muito bacana. Elas se conversam, né? Elas se conversam, as artes todas se conversam, né? Inclusive, quando nós estávamos conversando sobre isso, montando essa aula, nós estávamos comentando como elas se conversam. Porque em um teatro existem os musicais, existem as peças tradicionais, mas também existem os musicais, onde a música entra. A dança, existem algumas danças sem música, inclusive, né, alguns movimentos aí artísticos, mas a maioria que a gente conhece e que vivencia também precisam da música para estarem ali, elas coexistem, as artes, então isso daí é muito bacana. Agora sim, nós já falamos um pouquinho sobre as 4 linguagens, e agora eu vou falar um pouquinho mais sobre a música. A música é especial, gente, que me desculpem as outras artes, eu nem sei se eu podia estar falando isso, não sei se é porque eu sou musicista, mas assim, a música tem sido o acalanto do nosso coração, tem sido o acalanto das nossas almas nesse tempo. Nós temos visto artistas fazendo lives por aí, não é à toa, é porque isso realmente também é uma forma de unir as pessoas, estarem 3 milhões de pessoas juntas, né, todas em suas casas para poder assistir. Existe a música que nós recriamos em nossas próprias casas, a música que nós vivenciamos em casa, dançando, interpretando, brincando. Existem aplicativos aí para brincarmos, e aí entra a questão do teatro também, enfim, as artes estão sempre interligadas. E falando um pouquinho mais sobre a música, daqui a pouquinho nós vamos ouvir uma história super interessante que a Thaís vai contar. E logo no começo desse vídeo nós estávamos fazendo uma brincadeira, vocês perceberam? Aí para falar um pouquinho mais sobre alguns aspectos da música, nós vamos utilizar essa brincadeira. Agora nós vamos fazer um pouquinho dela para vocês e logo depois da história a gente aprofunda mais e ensina. Mas só para aqueles que prestarem atenção, porque a gente tá daqui vendo. E vai ter um desafio, tá bom? Tem vários desafios. Fique ligado. Tem vários desafios no meio dessa música. Bom, eu vou mostrar aqui um jogo musical para vocês. Porque é importante que nós vivenciemos a música, para que a gente crie, recrie, para que a gente possa
vivenciar a música em sua inteireza, é necessário que nós trabalhemos a nossa musicalidade, que nós desenvolvamos o nosso ouvido. Então, às vezes, não é somente aquela música que a gente gosta de ouvir, não é? Mas aquilo também que a gente precisa, né? Aquela música que vai completar os nossos conhecimentos, que vai trazer mais aspectos de conhecimento para nós. E a música que antigamente nós precisávamos ir até um concerto de música de câmara, um teatro para ver orquestras, e essa música sempre registrada em partituras para que algum músico executasse para nós. Era a forma que nós tínhamos de ouvir, alguém executando, alguém cantando ou nós mesmos fazendo. Hoje nós temos a música na palma das nossas mãos, em smartphones, nos computadores, em aplicativos diferenciados. Nós temos alguns aparelhinhos que servem apenas para ouvir música mesmo. E, pessoal, o que eu quero dizer para vocês é que nós temos a música do mundo às nossas mãos, ao nosso alcance. Então, por que nos limitarmos somente ao que a gente gosta de ouvir? Porque o gosto, ele também é um costume da nossa mente em estar sempre ouvindo aquilo. Então, vamos expandir os nossos pensamentos, vamos ampliar o nosso conhecimento de mundo, ampliar o nosso repertório. Ouçam as músicas do mundo, procurem, vocês têm tudo à mão, tá certo? E aí, agora, a gente vai fazer um pedacinho daquela brincadeira. Bom, como nós estamos um pouco ainda em afastamento, né? A gente não pode ficar muito próximo. Essa brincadeira a gente vai fazer aqui um pouquinho à distância, mas vai dar para vocês entenderem como é. Na história que a Thaís vai contar, tem uma música, e aí dentro dessa música existem as células rítmicas e a pulsação. Agora a gente vai fazer um pedacinho dela aqui, depois eu volto para explicar tudinho e pra gente poder conseguir brincar, tá bom? E aí, vamos cantar um pedacinho da música então? E como nós estávamos fazendo já, antes. Todo dia o padeiro faz o pão, faz o pão, faz o pão. Faz o pão. Todo dia o padeiro amassa o pão. Amassa o pão, amassa o pão. Amassa, 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 amassa o pão. Pão, 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 pão. Pão, 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 pão. Pão, 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 pão. Pão, 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 pão. Beleza. Joia. E aí, eu não sei se vocês perceberam, mas a Thaís fez um movimento de forno, né? Como se ela fosse o forno, e ela segurou a pulsação da música. Professora Sara, o que é a pulsação? Se você conseguir sentir o seu pulso ou o seu coração, você vai conseguir perceber que eles são constantes. Então a pulsação pode ser considerada como a constante da música. É aquele ritmo constante, a pulsação. Não posso nem chamar de ritmo porque existem as células rítmicas e o ritmo é uma questão um pouco mais complexa. Mas a pulsação da música. Uma música que você goste, tem uma pulsação. Procure encontrar sempre que você estiver ouvindo qual é a constante dessa música. Nesse caso, a Thaís sempre fazendo a constante da música, que foi a pulsação, o tempo todo. E a Cris começou fazendo a constante, que o início da brincadeira é esse. Apesar dos gestos, é sempre uma pulsação constante também, mas em um determinado momento ela faz a célula rítmica, que é representado pelas palavras pão. pelo tanto de pão que a gente canta. Então, passa de uma constante para pão, 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 pão. E aí, depois da história da Thaís, a gente continua essa brincadeira. Continuando com a linguagem artística, né? Nada melhor do que falar da oralidade, não é mesmo, meninas? E a gente vai contar uma história que começa assim. Era uma cidadezinha pequenininha, onde havia o padeiro João João. Nossa, o padeiro era um cara que fazia assim,
pão de mão cheia. Todo dia, de manhãzinha, João preparava sua massa e cantava essa canção que a gente começou contando com as mãos. E João morava numa cidadezinha pequenininha, mais perto dali morava um rei num castelo cheio, bem grandão, cheio de coisas cheias. E o rei tinha uma mania estranha, menina, sabe do quê? Ele não gostava de nada, nadinha, vazio. E um dia ele foi deitar e acordou assim, cabisbaixo, na verdade com uma pulga atrás da orelha, falando que ele percebeu que aquele castelo, daquele enorme castelo, estava cheinho de espaços vazios. E naquele momento, ele se achando o rei, né? Falou, pegou um alto-falante, colocou na janela e falou, alô, 1, 2, testando. Quem está lançado um desafio? Quem conseguir encher o meu castelo de coisas, de qualquer coisa, vai poder fazer qualquer pedido. E aquele rei gostava, assim, de muitos anéis, gostava de botões, bordões e bordalhões. A casa dele era cheia de estátuas e estatuetas. Nossa, além de portas e janelas espalhadas para todo lado. Gente, a notícia do rei de manhã fez espalhar para aquela cidadezinha e logo se espalhou pelo mundo inteiro. E lá do outro lado do mundo, o imperador veio navegando pelas caravelas e trouxe um tantarantão de tampinha, as mais diferentes que vocês possam imaginar. E com esse tantarantão de tampinha, ele foi preenchendo todos os espaços vazios da casa do rei. Ai, o rei ficou maravilhado, mas de repente, olha lá, ele deixou um espaço vazio entre o fogão e o escorredor de prato. O rei ficou nervo e falou, pode tirar, acaba logo, vai tirando essas tampinhas aí, porque a promessa era encher sem deixar um espaço vazio. O imperador, gente, se decepcionou porque ele levou 6 meses para tirar aquele tantarantão de tampinha. E o rei ficou nervoso, falou, vai ser demorado assim lá do outro lado do mundo. Mas não é que vinha assim, por lá também ficou escutando que não tinha dado muito certo. O rapaz das tampinhas foi Dona Tetê. Sabe quem é Tetê? Tetê tecedeira, ela era tecelã e tecia tecidos, os mais lindos tecidos de todo o mundo. Tetê tecedeira trouxe tecido de todo tipo de lugar e falou, vai, seu rei, pode ficar tranquilo, sabe por quê? Porque não vai sobrar um espacinho, ó os meus tecidos aqui. E ele foi colocando tecido na parede, no teto, em tudo que vocês imaginarem. Gente, era tanto tecido bonito que o rei, quando viu aquilo, ficou maravilhado. Mas, olha lá, Tetê tecedeira esqueceu de colocar tecido entre a cadeira e o porta-retrato. O rei ficou tão chateado e falou, quer saber de Tetê tecedeira aqui não? Pode tirar nesse tantarantão de tecido. E Tetê tecedeira teceu o caminho de volta para casa. E o rei ficou tão chateado com aquilo. Com tantas promessas de gente vindo de tudo quanto é lugar e nada de ficar a preencher. Foi dormir encafufado, chateado. Mas de manhãzinha, ele escutou uma canção assim. E agora, meninas, vocês vão cantar comigo lá embaixinho, assim, ó. Pam, 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 pam. Todo dia o padeiro faz... Gente, e aí ele foi escutando aquela música, aquela melodia foi entrando no reinado todo. E o rei começou a achar, nossa, o meu castelo está sendo todo preenchido por essa canção.
até aquela pulguinha atrás da orelha começou a pular. E os 37 cômodos, ficaram cheio com aquela musiquinha. Gente, era a coisa mais legal. Acontece que até os funcionários todos daquele lugar achou aquilo maravilhoso. Mas de repente a música parou. E o rei falou: da onde é que vem essa canção? Um dos funcionários falou: é do seu João, o João Janjão, o fazedor de pão. Traga ele aqui imediatamente com essa canção. E junto com a canção, gente, vinha um cheirinho de pão. Quando ele chegou lá, falou: João, qual é o seu pedido? Vai, fala. João falou: eu queria ter, de verdade, rei, assim, a saúde de um baobá, que é aquela árvore frondosa, né, milenar. Eu queria ter a saúde de um baobá, o canto e a voz de um sabiá, para eu poder levantar de manhãzinha e todo dia cantar e poder fazer o meu pão, 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 pão. Pão, 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 pão. Pão, 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 pão. Pão, 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 pão. E essa é a história Pão, 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 do Esteve Marques, com a Marina Pitcher e Fê Stock. E aí foi inspirada nessa história aqui que a gente trouxe a história para vocês. E a brincadeira também, né? Inspirada pelo grupo, né? É isso, pessoal. Bacana, né? Muito bom, Thaís. Você tá vendo quanto o som ocupa, preenche o espaço? Até agora, né? Nessa época tão difícil. Olha, sentiram aí você aí de casa, sentiu o cheirinho de pão? Ficou com vontade de comer? E de cantar essa canção? Eu tenho certeza que vai dar pra gente fazer uma brincadeira legal aqui, não dá? Vamos. Vamos sim. E aí, agora, nós vamos fazer a brincadeira que nós prometemos com vocês. É o seguinte: nós brincamos geralmente de 2, né, pessoas. Mas aqui a gente brincou no começo de 3. O importante é que uma pessoa seja o forno e a outra seja o pão. E no caso, se a pessoa que for o forno fizer a pulsação sobre a qual nós conversamos desde o começo, constante, a mão da outra pessoa não encosta, né? Não dá pra encostar. No caso, a outra pessoa executando a célula rítmica do pão. Eu vou mostrar pra vocês. Pois bem, nós já levantamos, já nos organizamos aqui e antes de terminar esse episódio, eu não poderia deixar de agradecer a nossa equipe de filmagem, luz e todos esses aparelhos aqui, edição e todos esses aparelhos que nós temos aqui que compõem também a linguagem das artes visuais. Bom, dito isto, agora nós vamos fazer a brincadeira. E é o seguinte, a Thaís aqui vai ser sempre o forno. O que que significa? Que ela vai fazer sempre a constante da música, sempre. Beleza? A parte dela é essa. A parte da Cris, quando chegar nessa parte, vamos fazer o pão, pão, pão. Cris, para eles verem. Pão, 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 pão. Beleza? É isso aí. E aí é legal a gente brincar juntinho com aquele desafio de não encostar a mão, o pão no caso, né, no forno. Elas vão realizar assim para ficar mais fácil de vocês visualizarem a distância. Um dia quando isso tudo acabar, porque vai acabar, Senhor, vai acabar, a gente vai poder brincar pertinho de novo. Por enquanto a gente vai brincar assim. Então preparada, forno aqui, pulsação, aqui a célula rítmica quando chegar o momento, muito bem. E eu vou cantar com vocês. Podem começar, meninas. Todo dia o padeiro faz o pão, faz o pão, faz o pão. Faz o pão. Todo dia o padeiro amassa o pão, amassa o pão, amassa o pão.
vamos tentar fazer o pão com essa... A gente fez uma brincadeira aqui bem antes da gente começar do ensaio, que foi com as varetas, para ainda ter esse distanciamento por enquanto. Vamos ver se a gente vai conseguir? A gente pode até diminuir a pulsação, que até agora estava sendo assim. Vamos puxar uma pulsação mais lenta para dar certo aí com as varetas, tá? Uma outra possibilidade também de vocês fazerem. Todo dia o padeiro faz o pão, faz o pão, faz o pão. Faz o pão. Todo dia o padeiro amassa o pão, amassa o pão, amassa o pão. Amassa, 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 amassa o pão. Pão, 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 pão. Pão, 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 pão. Pão, 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 pão. Pão, 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 pão. E espero que vocês tenham gostado. Um beijo das Amoras!